Declara ao Senhor que Ele está acima de tudo e de todos. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e vales, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Declara que Ele é santo, declara que Ele é santo. Tu és santo, Tu és santo. Mais uma vez, Tu és santo. Tu és santo. Declaramos nessa noite, Senhor, que Tu és santo. Declaramos, Senhor, nessa noite que o Senhor está acima de tudo e de todos. Que o Senhor é o Deus dessa igreja, ó Pai. Que o Senhor é o Deus desse bairro. Que o Senhor é o Senhor dessa cidade. Que o Senhor é o Senhor desse país, ó Deus. Tu és Senhor e Rei. Não existe Deus como o Senhor. É só ao Senhor que devemos nos recorrer, ó Deus. É só ao Senhor que devemos nos prostrar. É só ao Senhor que devemos nos confessar os nossos pecados, ó Senhor. E olha como é bom começar o culto, ó Senhor, adorando o Teu nome, porque o culto é pro Senhor. Como é maravilhoso, como é tremendo, ó Deus, dizer que o Senhor está acima de tudo, ó Deus. O Senhor está acima de qualquer, Senhor, de qualquer plano de governo, de qualquer projeto político, porque a chave do nosso país está nas Suas mãos, ó Deus. Estamos aqui nessa noite para adorar esse Deus que mandou Jesus vir aqui para que pudéssemos hoje estar aqui louvando e engrandecendo o Seu nome. E sabe por quê, meu querido, que a gente está aqui? Porque Ele subiu naquela cruz
que foi pago um alto preço pela sua vida, preço de sangue, preço de confissão de pecado, de recebimento de pecados. O Senhor subiu naquela cruz, recebendo todos os nossos pecados para que você tivesse vida. Então nessa noite não perca a oportunidade de louvar e engrandecer a esse nome que é maior do que tudo, maior do que todos, porque o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E é nessa posição que estamos, prostrados, Senhor, aos teus pés nessa noite, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa infidelidade, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia, Senhor. É o teu nome que devemos louvar e engrandecer nessa noite. E mais uma vez eu digo, como, Senhor, é maravilhoso começar um culto dizendo que Tu és o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. É no nome do Senhor que oramos. Amém e amém. Muito bom, né, irmãos? Começar um culto assim. Mas eu quero agradecer a você que está aqui nessa noite. Dá uma olhadinha para o lado aí, mesmo aquele sorriso, hoje em dia sorriso nos olhos, né? Que não dá para fazer o sorriso na máscara. Então dá uma boa noite para a pessoa que está ao seu lado. Nós estamos aí recebendo novamente o pastor Hamilton. Hoje está firme, né, pastor? Uma Regina que passou pela Covid, graças a Deus que está de pé. E nós estamos aqui nessa noite para louvar esse Deus que é o nosso castelo forte. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz no Salmo 31:3 que o Senhor é a nossa força, nossa rocha e fortaleza. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 94:22 que o Senhor é a nossa defesa, que Ele é a nossa rocha e Ele é o nosso refúgio. Amém? Mas também Ele diz lá no Salmo 46:1, e aí vocês sabem, Deus é o nosso refúgio, socorro. Amém? Então vamos cantar que Ele é o nosso castelo forte. Uma música tão antiga, mas com uma mensagem tão atual, com uma roupagem nova que nós vamos fazer, mas que confessa e declara para as nossas vidas nessa noite que o Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor diz para a gente não construir as nossas casas na areia. Ela manda construir aonde? Na rocha. Construa a sua vida na rocha que é o Senhor.
Martinho Lutero compôs isso há muito tempo atrás. E nós vivemos essa verdade hoje, porque a palavra fiel e verdadeira se mantém e declara que somos protegidos pelo Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Você pode se sentar, mas não afaste a glória do Senhor que está neste lugar. Eu gosto sempre de lembrar, ao nos sentar, ficamos mais à vontade, mas não é hora de deslugar. Não é hora de dar aquela olhadinha no celular. O Senhor continua querendo falar conosco, porque a sua palavra, no Salmo 62, de 5 a 7, diz assim: ó minha alma, espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Querido, a igreja do Senhor é firmada na palavra do Senhor. A igreja do Senhor precisa declarar e viver a realidade em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cantamos que o inimigo, ele vem com astúcias, ele vem com artimanhas, ele vem para nos confundir. Mas a igreja firmada na rocha que é Cristo, a igreja que está firmada e protegida pelo Senhor, ela segue vibrante e atuante. Você faz parte dessa igreja? E nós não estamos falando de um templo, nós estamos falando de pessoas. Somos nós que somos atacados todos os dias, mas porque Jesus foi à cruz, pagou o preço, passou a humilhação, enfrentou a vergonha e levou sobre si os nossos erros, os pecados que nos envergonham. Ele levou sobre si os pecados que insistimos em cometer. O Senhor já levou sobre si. Precisamos tomar a decisão de não viver mais pecando e não cair nas esparrelas do inimigo. Que o Senhor nos dê direção como igreja. Que você se levante como uma igreja firmada na palavra. Uma igreja que entende o que acontece no reino espiritual, mas uma igreja que está firmada e avançando com o Senhor. E nós temos domingo após domingo, culto após culto, orado por nós como igreja, porque nós precisamos. Estamos vivendo um processo de sucessão ministerial, que nós estamos percebendo que o Senhor está dirigindo com muita clareza. Estamos vivendo dias de tomadas de decisão como igreja. Hoje pela manhã o pastor fez uma pergunta que às vezes a gente deu uma certa dificuldade, e ele perguntou, se você estava aqui de manhã você deve se lembrar, de que lado você está. Assuma a responsabilidade do lado que você optou por ficar. Esteja do lado do Senhor, esteja do lado do forte braço do Senhor e peleje as pelejas com o Senhor. Vamos orar por nós como igreja. Irmã Rosângela Barbosa, por favor, venha ao altar. Nos conduza nessa oração. Rosângela será a porta-voz. Temos orado por dependência do Espírito Santo. Temos orado para que o Senhor nos faça pujantes na sua obra. Temos orado para que o Senhor nos faça determinantes neste tempo. Há um bairro, há uma cidade, há uma nação a ser apresentado Jesus a eles. Está nas mãos da igreja. Nos levantemos, nos escondamos debaixo da cruz do Senhor, mas sigamos com o nosso Salvador. Feche seus olhos. Rosângela, vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, assim como nós cantamos nessa noite, nós prostramos diante do Senhor. Nós nos prostramos porque o Senhor é o nosso castelo forte. Senhor, nós nos prostramos como igreja porque entendemos, ó Deus, que nós dependemos do Senhor. Ó Deus, nesse momento, quando nós colocamos os nossos corações, as nossas vidas, a Tua igreja, Igreja Batista de Jardim Santíssimo, diante do Teu altar, ó Deus, porque nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser servos melhores, que cumpram, ó Deus, o Teu dever,
o nosso dever aqui nesse local. Deus de amor, não permita que nada e ninguém possa impedir aquilo que o Senhor já tem separado para nós nesse lugar. Deus, nós te agradecemos porque, ó Deus, a tua igreja tem sido presente aqui nesse lugar, mas nós também entendemos, ó Deus, que nós precisamos avançar. Então, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, a tua direção, te pedimos a tua ajuda para que a nossa vida seja a vida de testemunha aqui nesse lugar. Que a nossa vida, Deus, possa fazer, ó Deus, resplandecer a luz aqui nesse lugar. Deus, nos prepara, tira de nós aquilo que não é do teu agrado. Ó Deus, tira tudo e qualquer coisa que tenha impedido, ó Deus, o avanço da tua igreja aqui nesse local. Ó Deus, cuida, Deus, do pastor, ó Deus, que o Senhor já tem preparado para esse local. Senhor, tu sabe de todas as coisas e temos certeza, Deus, que o Senhor tem separado o melhor para nós. Então, ó Deus, nos ajuda, Deus, a ouvir a tua voz. Como dependentes que somos, queremos ouvir a tua voz, tão somente a tua voz. E que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, a cada dia buscar a tua presença, para que, ó Deus, possamos ser uma igreja melhor, para que, ó Deus, possamos avançar no teu reino, para que, ó Deus, pessoas possam te conhecer. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, Deus, porque já ouvimos a tua voz e queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue falando conosco nessa noite, para que, ó Deus, possamos sair daqui diferente da maneira pela qual entramos. Continua, Senhor Deus, conosco. Recebe, Deus, a nossa adoração nessa noite. Recebe como cheiro suave, porque o que temos para te apresentar nessa noite é o melhor que nós temos, que é a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém? É um momento de adoração da igreja, um momento de dízimos e ofertas. E a orientação para você nessa noite: faça isso com alegria, com paz no coração, sabendo que te dá condição para isso é o nosso Deus. O Deus que nós acabamos de louvar aqui, de cantar aqui, que Ele é o nosso castelo forte. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Se estamos vivos agora, se acordamos, se vamos conseguir dormir, se vamos conseguir levantar amanhã, provisão do Senhor. Então creia que fazer isso, dizimar e ofertar, não deve ser uma obrigação, mas fazer isso com alegria, porque é o nosso Deus que nos dá a condição. Se você nos visita nessa noite, fique à vontade, isso é uma prática da igreja do Senhor. Você fique à vontade, se quiser participar, Deus abençoe a sua vida. Então, convido você nessa noite a adorar ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Vamos ficar em pé, cantando, adorando, servindo ao Senhor. Grandes coisas são por ver, grandes
Tu és o rei desta terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, Ele é nossa esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. a sua boca e declare. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Profetiza para esse momento. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Olha o Senhor nesse momento. Declare, Senhor, que você acredita nessa palavra. Que o Senhor tenha ambiência e haja de forma poderosa no meio do seu povo. Não há outro como o Senhor, Deus. Ninguém é como o nosso Se não tem igreja declarando essa verdade, vamos dizer mais uma vez: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso E Deus. mais uma vez declaramos: Ninguém é como o nosso levante sua mão e declare. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se, oraremos pelo dízimo mais à frente. Receberemos agora o momento do culto infantil. Nossas crianças se preparem. Você viu aqui parte das nossas crianças no culto infantil. A irmã Luciane vai orar, consagrando esse momento. E você que é criança, se prepare. As tias já estão ali preparadas. Já foram higienizadas. Estão preparadas para receber vocês. Boa noite. Antes de orar, só queria pedir uma coisinha para a igreja. A gente já tem pedido para que vocês colaborem com a gente, né, em oração pelo ministério, pelo trabalho que é feito. Mas eu gostaria que vocês pensassem, no momento que vocês estiverem orando comigo, em cada criança, que não é mais criança, adolescente e jovens que têm estado aqui na igreja, que é fruto do trabalho feito lá atrás no Ministério Infantil. E é isso que a gente tem trabalhado, para que a gente possa ver os frutos do trabalho do Ministério Infantil. Nós temos jovens já casados que eu tenho certeza que passaram pelo Ministério Infantil. Então a gente vê a árvore pelos frutos.
e a gente vê o que a gente tem plantado. São o trabalho feito de conscientização, de ensinar as crianças o que é servir ao Senhor. E a gente às vezes pensa que porque são crianças não tem entendimento. As crianças têm feito um trabalho maravilhoso de pregar e anunciar o Evangelho, que às vezes a gente como adulto tem falhado. Aonde elas vão, elas têm falado do que elas têm aprendido lá. Tá? Então eu gostaria que a igreja só pensasse nisso e continuasse ajudando a gente na oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvamos o Teu nome por mais um dia e mais uma oportunidade que nós temos de Te adorar e Te servir, Senhor, com o trabalho das nossas mãos. Que o Senhor possa continuar abençoando todos os ministérios da igreja. Nesse momento eu Te peço pelo ministério infantil. Tudo que for feito ali, Senhor, que seja feito segundo o direcionamento do Teu Santo Espírito. Que seja feito com amor, com verdade, Senhor, e com um único objetivo e propósito. É de proclamar o Teu Evangelho. Que a gente possa continuar aqui neste lugar, vendo os frutos, Senhor, do trabalho das nossas mãos, mas instruído pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças e as professoras. Irmã Marlene Cari estará nesse momento orando pela vida do pastor Hamilton, que está com a palavra nesse momento, logo após a oração. Que nós possamos estar preparados para receber a palavra do Senhor aos nossos corações. Boa noite, igreja. Nós queremos apresentar nesse momento o pastor Hamilton, não é desconhecido dessa igreja, já esteve aqui algumas vezes pregando, né? Nos deu um susto da última vez que esteve aqui, mas graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, ele já está aqui de volta, né? A sua esposa também, que teve Covid, né? Está aqui, está bem, e nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus pela sucessão ministerial desta igreja. Santo Deus, querido Pai, Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, Senhor, por estarmos de volta à Tua casa, ó Deus, quando estivemos aqui pela manhã, e que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Deus, com este culto que só Te é devido. Fica conosco, ó Deus, com o pastor Hamilton, ó Deus, o qual está fazendo parte, ó Deus, dos candidatos para a sucessão ministerial da Tua igreja aqui nesta localidade. Ó Deus, trabalha, ó Deus, no coração, ó Deus, do Teu servo, ó Deus, rica e poderosamente, ó Deus, e abençoa a Tua igreja, ó Deus, na escolha de um servo, ó Deus, para, ó Deus, conduzir este rebanho. É em nome do Senhor Jesus, a quem toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Bom, primeiro eu quero agradecer aos irmãos, as orações, a atenção que me deram no último dia que eu estive aqui, como já foi dito, tive uma dor muito forte e gerou tudo aquilo que os irmãos viram aqui, parei na UPA. Mas, em tudo, Deus esteve presente, Deus foi o meu socorro, bem presente, voltei para casa bem, com uma orientação, um puxão de orelha dos médicos, beba água. E você faça isso, beba água, porque água é bom, é importante, é fonte de vida. E dou graças ao Senhor pela vida dos irmãos, por todo o cuidado que eu obtive, todo o carinho, toda a atenção. Teve um irmão que estava até no carro que eu nem consegui saber quem era. Sabia que tinha 2 pessoas lá nos ajudando, mas um era o Marcos, obrigado, e o outro irmão eu não consegui identificar. Agradeço também pelas orações, pela vida da Regina, algumas pessoas. Ô, meu irmão, obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida. Regina também passou por uma prova, mas Deus nos deu a vitória. Foram dias um pouquinho difíceis, mas o Senhor sempre esteve conosco. Meus irmãos, dando continuidade aqui, feitas aí as considerações, os agradecimentos, quero pedir a você que abra a sua Bíblia.
No primeiro dia que eu estive aqui com os irmãos, já fazendo parte do processo de sucessão, eu falei para os irmãos que esse momento para mim aqui, independente das circunstâncias, é um momento importante de seriedade, é um momento da palavra do Senhor, da pregação da palavra do Senhor, e eu não abro mão disso, isso para mim é muito importante. E eu creio que Deus tem uma palavra para você, uma palavra para essa igreja, assim como teve para a minha vida, tem uma palavra para você nessa noite. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Quero compartilhar algo com você nessa noite. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Todos nós sabemos que a caminhada cristã, ela é recheada de dificuldades, não é verdade? Quem aqui nunca enfrentou alguma luta, alguma prova? Quem aqui nunca teve momentos muito difíceis? Como eu falei aqui para os irmãos, lá em casa, há pouco tempo tivemos uma prova lá, algo que nos deixou meio preocupados. Todos nós vivenciamos esses momentos. A realidade da vida cristã, de viver essas dificuldades, de viver essas lutas, elas não se limitam ao nosso tempo. A história, né, do povo de Deus, ela é recheada a todo tempo de lutas, de muita perseverança, de posicionamentos, de decisões, de atitudes. É a história do povo de Deus. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso, quero levar você a pensar nisso. E o desejo do meu coração é que, ao final desse culto, você reveja a sua posição, se é que vai ser necessário, mas que você entenda que Deus tem planos, propósitos para as nossas vidas, sim, e eu creio que todos eles hão de se cumprir, mas nós não somos figuras inertes nesse propósito de Deus. Todos nós temos o nosso papel e precisamos nos posicionar. E aí, sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite, a partir desse texto que vamos ler. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pai, em nome de Jesus, primeiro queremos te dar graças pelo privilégio que temos de fazermos parte do sustento da tua igreja com os nossos dízimos e ofertas, valores esses que foram dados a nós pelo Senhor. Nós aqui simplesmente devolvemos aquilo que o Senhor nos deu, nos abençoou, nos agraciou, e fazemos isso com alegria no coração. E pedimos ao Senhor, Pai, que esses valores prosperem na tua casa, mas não só na tua casa, na tua obra, Pai. Que esses valores, Pai querido, sirvam para que o teu nome em todo o tempo seja glorificado. E rogamos ao Senhor dê sabedoria e discernimento para aqueles que estão administrando, que possam fazer isso com sabedoria no Senhor. E que sempre, Pai, sempre, nós possamos entender que o investimento na tua obra é parte daquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então, abençoa a tua igreja, fazemos essa oração e pedindo a ti também, pela palavra que será ministrada, fala o coração da tua igreja, fala o coração do teu povo nessa noite. Pedimos ao Senhor isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pensar nesse cenário aqui, primeiramente precisamos retornar um pouquinho com base aqui no primeiro versículo. O primeiro versículo começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. O povo de Deus estava aprisionado, vivendo debaixo de um jugo dos egípcios, ali Faraó aprisionava o povo de Deus é liberto, esse povo é conduzido por Moisés no deserto, a uma caminhada extensa, longa, diversas situações acontecem ali no deserto, mas chega o momento em que o povo de Deus está diante da terra prometida. Muitas coisas já haviam acontecido, mas o tempo de Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande intercessor desse povo de Deus, chega ao fim da sua caminhada. O seu tempo encerra. Acabou-se ali a caminhada de Moisés, e Moisés morre. E claramente o que parece nesse texto é que bate um desespero no povo de Deus. E por que bate esse desespero no povo de Deus? Porque aquele que conduzia com muita sabedoria, né, na dependência de Deus, toda aquela multidão de gente morre. E aí, o que vai se fazer? O que vai acontecer a partir de agora? Como vai ser? Será que as promessas de Deus vão se cumprir? Talvez tudo isso tenha passado pela cabeça daquele povo naquele momento. Há uma necessidade de Deus intervir ali naquela situação. E Deus chama Josué para dar continuidade na caminhada do povo, para que o povo pudesse atravessar o Jordão e as promessas que haviam sido feitas se cumprirem. Josué também não era qualquer um. É importante a gente lembrar quem foi Josué. Josué participou de um momento muito importante na história desse povo, porque ele estava ali junto aos espias que foram conhecer a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Josué estava ali junto com Caleb, os outros espias foram lá, visualizaram tudo que Deus havia prometido e voltam para dar o relatório daquilo que eles haviam visto ali. Josué e Caleb são os únicos
que conseguem visualizar as dificuldades que essa terra prometida tinha. Mas Josué e Caleb valorizam muito mais aquilo que Deus havia prometido. O foco dos dois estava naquilo que Deus havia prometido. Josué consegue ver lá todas as promessas. Tudo que Deus havia registrado, eles identificam. E valorizam isso. Valorizam isso. Então, Josué não era qualquer um que Deus, naquele momento, estava levantando. Mas o que parece, quando nós nos debruçamos nesse texto, o que parece é que a Josué vem o medo. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite: quem é que nunca teve medo de alguma situação? Quem é que nunca se deparou com alguma circunstância na vida que gerou medo? E não há nenhum problema, no meu entendimento, para que Josué tivesse medo das circunstâncias. O desafio realmente era grande. Ele não estaria substituindo qualquer um, ele estaria substituindo Moisés. Mas Deus, ao falar com Moisés, ou melhor, com Josué, deixa bem claro que ele continuaria sendo Deus. Era o Senhor que daria todas as condições para que os seus propósitos, a sua promessa se cumprissem. Havia um Jordão diante do povo. Sim, havia um Jordão diante do povo. Mas a ordem do Senhor era que todos tivessem coragem, fossem fortes, porque Ele seria com todos que ali estavam. Isso é um pouco daquilo que nós visualizamos aqui. Mas essa história, esse momento, ele pode servir. Uma história que acontece há milhares de anos atrás, ela pode servir, deve servir de orientação para nós nos dias de hoje. Tanto tempo se passou. Muito da história do povo de Deus aconteceu ao longo de todo um tempo. Mas eu creio que Deus nessa noite tem algo para nos mostrar sobre o que Ele quer para nós, a partir do Jordão que está proposto para hoje, para cada um de nós. Veja versículo 1, veja comigo versículo 1 e versículo 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Preste atenção, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A morte de Moisés traz um impacto ao povo de Deus, aos hebreus ali. É claro, isso é notório. Mas Deus deixa muito claro para todos que ali estavam, principalmente para Josué, que ele precisava tomar uma atitude. E Deus é claro, Ele não dá margem para pensar, duvidar, ficarem ali na indecisão e tudo mais. A orientação do Senhor para Josué: dispõe-te, dispõe-te. E quando nós vamos olhar para essa palavra, dispõe-te, lá no seu original hebraico, nós vamos perceber que essa palavra, ela tem a intenção de sair da inércia, se levantar, se colocar de pé, tomar uma atitude, avançar, seguir em frente. Era isso que Deus estava querendo do povo de Josué ali naquele momento, não só de um, não só de alguns, mas de todos, a palavra é clara, todos. Todos deveriam, tu e todo este povo, diz o Senhor para Josué ali, tu e todo o povo.
Não é tempo, meus irmãos, para nós, nos dias de hoje, diante do cenário que nós estamos vivendo, e eu quero que você pense nesse cenário que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a situação, por exemplo, do nosso país, o que parece, o que vem me mostrando, é que coisas sérias estão por acontecer. Se você acompanha as redes sociais, os telejornais, estamos vivendo um momento muito sério no nosso país. E eu não estou aqui nesse momento, não é momento para falar de quem está certo e quem está errado. Mas existe um papel que nós, enquanto povo de Deus, não podemos nos omitir, que é orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes. Isso é proposta da palavra de Deus para nós, orarmos pelos nossos governantes, orar pelos nossos países, porque os dias são difíceis, os dias são maus. E os dias difíceis, os dias maus também geram dificuldade para o povo de Deus. Então precisamos orar, precisamos sair da inércia, precisamos tomar uma atitude, precisamos fazer a nossa parte. Não é tempo, meus irmãos, de achar que isso não tem nada a ver conosco, tem muito a ver com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Como eu falei, a história do povo de Deus durante todo o tempo demonstra luta, perseguição, dificuldades. Mas nós sempre saímos vencedores nessas lutas, nessas batalhas, porque quem está à frente do povo é Deus. É Ele que dá a garantia. É Ele que nos faz seguir em frente. É Ele que nós precisamos entender que é o nosso castelo forte, como nós aqui cantamos. E nós não podemos fazer de um cântico um simplesmente cântico. Nós precisamos cantar na certeza daquilo que estamos cantando, que isso é uma verdade. E só se estabelece verdade tendo atitudes. Sem estar inerte, olhando para tudo ao nosso redor, sem achar que nós não temos um papel nessa história. Deus é muito claro com Josué: dispõe-te, sai dessa situação, não deixa o medo tomar conta do teu coração, dispõe-te, porque eu sou contigo. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que me ouve: Deus é contigo, Deus é com essa igreja, Deus é com o seu povo. Então dispõe-te. Precisamos ter atitude. E eu quero tirar algumas lições aqui desses dois versículos. Esses dois versículos têm algumas lições para nós. Primeira, as crises são inevitáveis. Como é que você está vivendo hoje, meu irmão? Lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Todos nós somos abalados por alguma circunstância da vida em algum momento. Eu aqui compartilhei as minhas. Não foi fácil, durante alguns dias, acordar a cada 1 hora de madrugada e ver minha esposa ali, aquele momento difícil, muita preocupação. É sério a questão da Covid, isso é sério. Ela mata pessoas, ela tira a vida de pessoas. E numa das noites que Regina estava naquele momento difícil, a gente acordava a cada 1 hora aproximadamente, ia verificar lá a saturação dela, colocava o oxímetro no dedo dela, ia sempre dando normal, mas uma noite, ao verificar a oxigenação dela, caiu para 89. E a orientação era que fosse imediatamente para o hospital com ela. Mas nós resolvemos tomar uma atitude antes de qualquer coisa. Sem ser negligente, paramos, refletimos e fomos orar ao Senhor. E Deus ali, com menos de 1 hora daquela verificação, a oxigenação dela voltou ao normal.
e nós demos glória a Deus porque nós vimos o poder da oração, Deus agindo. As pessoas que tinham ciência do que estava acontecendo, nós sabíamos que estavam orando. São as lutas. Eu fiquei preocupado, procurei me manter firme para deixá-la tranquila, ela se preocupava comigo, eu não peguei, graças a Deus. Ela ficava preocupada comigo, eu estava preocupado. E tantas outras situações que a gente passa, que eu e ela passamos, todos nós passamos. A crise, o problema é inevitável, mas precisamos estar firmes, fortes e em oração. Porque Deus continua sendo conosco e o que Deus quer ver em nós é que nós confiamos nele. Que apesar das circunstâncias, nós confiamos, nós cremos no seu poder. Nós cremos em Deus. Segunda lição. Não adianta remoer o passado. Não adianta ficar olhando para o passado se você quer solução para os problemas. Certamente, o povo, assim como Josué, ficou ali num desespero total e absoluto, olhando para o passado, pensando em Moisés morto, e não adiantava mais. E é importante entender que não era uma questão de desvalorizar, tirar todo o mérito de Moisés, mas a vida segue. A vida segue, nós precisamos caminhar. Não adianta, se temos a solução, se sabemos que precisamos confiar em Deus, se sabemos que a nossa prática é oração, atitude, fazer aquilo que é necessário, então não adianta ficar remoendo o passado, olhando para trás, fazendo com que os problemas cresçam. Precisamos buscar o Senhor e tomar atitude e seguir em frente. É isso que precisamos fazer. Não é outro caminho, não há outro caminho, precisamos seguir em frente. Pare de olhar para trás. Pare de ficar olhando para as circunstâncias passadas. E eu quero falar uma coisa para você que está com algum tipo de problema na sua casa, na sua família, se você está com crise no seu casamento. Como eu falei, todos nós vamos passar por algum momento difícil. Mas o que faz a diferença, principalmente para nós que somos casais, é se unir e lutar contra o problema. Infelizmente, muitos casais se colocam um contra o outro em meio aos problemas, ao invés de se unirem, ao invés de unir forças, se colocam contrários um ao outro, buscando quem está errado diante de um problema. E não é assim que se resolve, não é assim que se dá soluções para o dia a dia familiar, para as crises que são inevitáveis. Precisamos de nos unir, meus irmãos. Nós precisamos buscar soluções em Deus. Terceiro, permaneça firme e atravesse o seu Jordão. Como eu já falei, precisamos seguir em frente. É notório, é visível, era visível ali para aquele povo que havia um Jordão para ser atravessado. Estava diante deles. Então, atravesse o Jordão, mas firme. Tome atitudes. Seja confiante. Confie em si. Sabe, Deus quando chama Josué, não chama Josué à toa. Ele sabia quem era Josué, ele conhecia Josué na sua essência. Assim como ele me conhece, conhece a cada um de nós, conhece você na sua essência. Se ele te chama, se ele te orienta para fazer alguma coisa, ele sabe que você pode, ele sabe que você é capaz. Então não deixe as circunstâncias te impedir de atravessar o teu Jordão. Vamos atravessar o Jordão. Dispõe-te, atravessa esse Jordão. É possível, você pode. Ainda que você possa olhar para si e não conseguir se ver capaz, é possível. E eu fico a pensar, no início da minha caminhada, como Deus foi trabalhando as coisas, e às vezes eu parava e falava para Deus, espera aí, Senhor, esse negócio está um pouco rápido demais, isso me assusta e tal, eu acho que não sou capaz.
Ao dizer sim para Deus sobre o meu chamado ministerial, eu disse muito não, eu entrei em muitos conflitos. Até, sabe, meio que Deus me colocar na parede e falar, cara, ou tu vai, entendeu? E eu preferi obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, e eu digo para vocês que eu não me arrependo. É um Jordão que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que atravessar, e eu creio que Deus vai ser comigo em toda essa travessia. Ele está sendo comigo em toda essa travessia, Ele é contigo em toda essa travessia. Mas precisamos nos dispor, tomar atitudes, seguir em frente, firmes. Firmes. Versículo 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Esse momento, meus irmãos, nesse momento, Deus reafirma o que Josué já sabia. Josué já sabia sobre a terra, ele tinha detalhes da terra que emanava leite e mel. Suas promessas se cumprem, é claro. E o que Josué e o povo precisava fazer? O que eles precisavam fazer é simplesmente se dispor, serem ativos, e os limites para o que eles precisavam fazer era simples. O limite Deus já havia dado. Qual era o limite? Ao mar grande, para o poente do sol. Qual é o meu limite? Qual é o seu limite? Muitas das vezes nós não sabemos, até temos medo de descobrir. Mas o limite para seguirmos em frente, Deus nos dá. Deus nos dá. E eu quero já dizer para você, seja ousado ao investir nesse limite que Deus te dá. Sabe, não fique querendo ir somente até ali, sabe, isso aqui, sabe, é o suficiente para mim. Nós podemos avançar mais. Podemos ir mais à frente. Se você não consegue nesse momento visualizar quais são os limites de Deus, continue a orar, a falar com Deus, mas siga em frente, porque é o Senhor que te garante, que nos garante. Versículo 5 é um momento forte desse texto. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui como Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Vou repetir de novo, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. As palavras de Deus, as palavras que Deus profere nesse versículo são de uma profundidade marcante para quem confia nas suas promessas. Deus não dá uma simples palavra para Josué nesse momento. As palavras de Deus são desafiantes para ele. E eu tiro mais algumas lições desse versículo para nós nessa noite. A primeira, ousadia para fazer o que ele determina. Deus está pedindo para Josué e seu povo ser ousado. Ousado. Precisamos ser mais ousados nesse tempo. E por que precisamos ser mais ousados, meus irmãos? Porque estamos diante de grandes desafios. Grandes desafios. E grandes desafios merecem atitudes ousadas. Porque o nosso Deus, que nos dá condição, nos dá respaldo para fazê-lo, é um Deus grande.
O nosso Deus não é qualquer Deus. E é isso que eu tenho entendido da parte de Deus, meus irmãos. Na última sexta-feira eu participei de um encontro de pastores. Nesse encontro, eu tinha recebido uma notícia durante a semana, fiquei um pouco entristecido. Fui dormir à noite e acordei com uma palavra sonho. Essa palavra batendo na minha cabeça, e eu confesso até agora para os irmãos que eu ainda não tenho entendimento do que Deus está querendo me falar sobre isso. Mas, nessa sexta-feira, a palavra foi muito clara naquele encontro. As palavras que foram proferidas ali, uma mensagem que estava estampada no templo, ela mexeu comigo, que tem a ver com esse texto que nós estamos compartilhando aqui. Sabe, a palavra de Deus foi clara para mim, cara, você não pode ficar olhando para as circunstâncias, é tempo de avançar. É tempo de avançar, é tempo, sabe, de ser ousado no Senhor. É tempo de ser ousado, e eu quero dizer para você por que temos que ser ousados. Porque tem pessoas em torno de nós que estão morrendo sem conhecer a Cristo. É tempo de ser ousado, porque nós vamos ser cobrados, porque não nos fizemos valer dessa ousadia. Não nos fizemos valer, sabe? Não tomamos posse, sabe? Desse poder que está em nós. Sabe, em nós não está qualquer coisa, está o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E você deve crer nisso. Sabe, Paulo ele é muito claro com Timóteo sobre isso, num momento de fraqueza, de um jovem pastor. A você não foi dado um espírito de fraqueza, mas de poder, de sabedoria. Paulo fala isso para Timóteo. Porque Timóteo estava sofrendo as pressões daquele momento. Um jovem, sabe, sendo atacado por heresias, ele precisava dar uma resposta. E Paulo não fala isso à toa para ele. Uma palavra de fortalecimento. Você precisa ser ousado. Nós precisamos ser ousados no Senhor, meus irmãos. Porque vamos ser cobrados disso. Olhe para o entorno dessa igreja. Sabe, o quanto nós podemos fazer, o quanto, sabe, essa igreja pode fazer, o quanto, por exemplo, lá Jardim Novo pode fazer. E eu tenho batido na tecla com os irmãos sobre uma coisa específica. Precisamos estar unidos. E essa ousadia depende de uma união, meus irmãos. Essa ousadia precisa de união, mas não é qualquer união, é união no Senhor. Aquela união que o nosso Senhor Jesus orou para que nós viéssemos a tomar posse dela. Sabe, a oração de Jesus é ousada, que eles pudessem, que nós podemos ser um como Jesus foi com o Senhor. Se olharmos humanamente, isso é impossível, meus irmãos, mas é o Senhor Jesus, porque o tempo não dá mais para ficarmos na inércia, precisamos fazer, e quantas coisas nós podemos fazer? Quantas coisas? Nós precisamos fazer. Preciso, porque somos o povo de Deus, e em nós está a palavra de esperança. Em nós está a palavra de esperança, a esperança para esse mundo perdido que caminha passos largos para o inferno. E nós fomos aqueles escolhidos por Deus para levar essa palavra, e não dá para não ser ousado. A palavra ela não pode ser proclamada, meus irmãos, de maneira tímida, escondida. Sabe, precisamos ousar, precisamos avançar, muito podemos fazer, não só no bairro onde ter a diferença, na cidade onde nós estamos, no país onde nós estamos, e ir além. Nesse mundo é o meu vizinho, a minha casa, mas eu preciso acreditar que Deus me chamou para ir além. Os limites são Ele que dá. Ele deixa claro isso para Josué. Os limites, vá, atravessa esse Jordão. Precisamos ousar, meus irmãos. E aí eu quero dizer uma coisa para você que é jovem,
Hoje é dia do jovem batista. Na juventude está uma força que não é qualquer um. A força da juventude, ela precisa ser valorizada pela igreja. São muitos projetos. Pensa nesse tempo cruel. Quanto nós podemos fazer? Quanto? Mas precisamos ser ousados. Precisamos de coisas, tendo atitudes tímidas. A segunda, garantia de sua presença. O texto deixa muito claro: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando eu entendo que precisamos ser ousados, e eu tenho a plena confiança nisso, porque se convocarmos Deus para estar conosco, Ele estará. Ele garante isso. É simplesmente convocarmos, é simplesmente pedirmos a sua presença, o seu respaldo, e Ele vai estar conosco. A terceira, o sustento pleno para cumprir as suas determinações. O texto vai: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Todas as necessidades serão supridas pelo Senhor. É Ele que nos dá o sustento. É Ele o provedor. E talvez o grande problema é que confiamos muito na provisão. E esse é o nosso grande erro. Precisamos confiar mais no Deus da provisão. É no Deus da provisão que precisamos confiar. Porque a fonte dele nunca seca. A fonte dele nunca seca. Seguindo versículos 6 e 7, o texto diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. O Senhor deixa claro para Josué que ele deve atravessar o Jordão e receber a herança prometida. Não pode estar focados em suas debilidades. Precisa ser forte e ter coragem. Ter coragem. E não é possível isso não é possível ser feito de qualquer forma. A lei deve ser o norteador das nossas ações. Eu tiro aqui mais algumas lições para a gente pensar. Primeira, Deus quer os fortes e dá condições para todos que querem serem fortes. Deus não está procurando aqueles que vivem reclamando, olhando para as dificuldades, murmurando, reclamando de tudo, de todas as coisas. Deus não está procurando esses. Deus está procurando aqueles que querem ser fortes. Deus é claro para Josué: seja, é uma atitude, seja forte, tenha coragem. Não é só ser forte, mas precisa ter coragem também. Me vem à mente uma situação que eu vivia uns anos atrás, na época que eu estava no quartel. Lá tinha um sargento que, colocando ele aqui em pé, ele era bem mais alto do que eu. Se eu ficasse atrás dele, dava para colocar pelo menos uns 3 Hamilton, e ainda sobrava um espaço para o Márcio, né? O Márcio talvez passasse despercebido, né, ali atrás dele. Um armário triplo.
todo forte, musculoso. As pessoas tinham medo dele. Mas era um cara sem coragem, ele tinha medo de entrar no alojamento dos soldados, ele tinha medo dos soldados, franzino. Olha para mim, franzino aqui, magrinho, Hamilton. Há alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, eu era muito mais magrinho, eu cheguei a pesar 67 quilos, 70, na época que eu estava no quartel, eu era magrinho, franzino. E a maioria era assim. E aquele cara tinha medo, um armário, né? Talvez um soco daquele homem, né, afetava 5 de uma vez só. E como é que pode um cara forte daquele ali ter medo de um monte de franzinos? Não é esse que Deus está procurando. Deus procura fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Coragem. Coragem. E Deus não está chamando fortes, aqueles fortes que são musculosos, têm, sabe, são malhadores, né? Vão para a academia, bombar e tal. Não é esse. Sabe, forte na palavra, que crê que as nossas baterias são recarregadas por Ele. Sabe, eu avanço, eu sigo, eu faço a minha parte, eu me empenho. Sabe, eu ajudo aqui e ali. E eu estou firme quando o pastor chama, quando o líder chama, e eu estou ali presente. E eu não viro as costas, sabe? Eu estou pronto. Sabe, eu tenho coragem para seguir, eu não me deixo intimidar. Porque eu creio em quem me chamou. Segundo, deixe de ser medroso. É isso mesmo, deixe de ser medroso e ouse se deixe ser ousado no Senhor. É claro aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que Josué, ele tinha que sair, ele tinha que levar o povo, ele iria junto com o povo, mas tudo que ia acontecer, todas as circunstâncias, né, não seria através de milagres. Uma ação de Deus, Deus dá uma fala, sabe? E as coisas aconteciam, né? Era o homem, era através da ação do homem, da atitude do homem. Então, não podemos ser medrosos. Não tenha medo. Eu sei que às vezes dá medo. E eu já falei aqui, quem é que nunca teve medo? Nós podemos ter medo. E eu acredito que o medo é algo que coloca limite no ser humano. Porque senão faríamos coisas absurdas com a nossa vida. E o medo nos coloca limite. Mas não seja medroso. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é o quê? A tua força é o quê? Pequena, meus irmãos, pequena. Deus não está procurando esses. Deus não procura esses. Mas uma lição que esse texto nos dá, e muito importante, siga as regras, as regras é ter uma vida santa. Não é de qualquer jeito, é ser forte, ser corajoso, mas não é de qualquer jeito. A proposta é seguir o que a palavra fala, é dizer não para as tentações do mundo. Não é como o mundo faz, mas é como Deus orienta. E a nossa regra é a Escritura, é a palavra do Senhor. A orientação para aqueles homens não era ser de qualquer jeito, segundo a palavra. A palavra era a base. Era o orientador, o norte. A palavra deve ser o nosso norte. Uma vida de santidade é importante para o Senhor. Porque a ação de Deus, através da minha vida, da sua vida, é porque eu tenho uma vida no altar de Deus. Porque
Eu sou um forte porque digo não para o pecado. Mas eu digo não para o pecado como? Como? Sujeitai-vos ao Senhor, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a regra. A vida santa não é a partir das minhas forças, mas é a do Senhor. Paulo diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Mas porque ele tinha o entendimento de que era o Senhor que estava ali no controle da sua vida. É no Senhor, meus irmãos. É aquela história da escola bíblica dominical, lá do começo, do início, sabe? O que é a santificação? É nos afastar do pecado. Toda vez que eu me afasto do pecado, eu estou me aproximando de quem? Toda vez que eu me afasto de Deus, eu estou me aproximando de quem? Não tem meio termo. Ou você está próximo de Deus, ou você está próximo do diabo. Não tem meio termo. Deus é muito claro nisso. Siga as leis, siga as regras da palavra. É assim que vamos conseguir. Não é fazendo como esse mundo faz, mas é como Deus quer, como Deus orienta, a partir de uma vida santa. Porque nós vamos ter, sabe, poder no Senhor, sabe, para proclamar a palavra, para anunciar a palavra e ver grandes coisas acontecendo. Finalizando aqui, Josué, versículo 8 e 9, diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué é alertado para manter a vida viva a sua palavra. Deixá-la de lado poderia colocar em risco os objetivos traçados por Deus para o seu povo, pois ele faria maravilhas que iriam surpreendê-los. Abrir mão dessa palavra é um grande risco para as nossas vidas. Deixá-la de lado é o mesmo que dizer não para Deus. É dizer que nós podemos e Deus, em algum momento a gente lembra dele, se é que vai lembrar. Deus deixa isso muito claro para Josué. Sabe, você pode ser forte. Você tem que se dispor. Você pode ser corajoso, sabe? Você é forte. Mas, sabe, nada disso poderá ser se não for em mim, considerando sempre a minha palavra, a minha presença. Porque a partir disso, o que vai acontecer, meus irmãos? O que vai acontecer? O que pode acontecer comigo e com você? O que pode acontecer? Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar contigo. A vida ousada, santa e pautada nas garantias de Deus, pode nos levar a viver coisas inexplicáveis. Veremos milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, a sociedade sendo transformada, o reino crescendo, o pecado perdendo espaço, a violência cessando, famílias se rendendo aos pés do Senhor, a desigualdade social dando lugar à comida na mesa e o principal de uma igreja dependente e confiante no Senhor, o nome dele sendo exaltado. É isso, meus irmãos, que vai acontecer. É isso que precisamos crer. É isso que precisamos pensar, não só pensar, mas de viver. É tempo de viver. Viver isso. Mas é importante, para findar aqui para os irmãos, nessa palestra, nesse encontro de pastores que eu participei, algo me chamou a atenção, né? Foi compartilhado conosco uns dados de um encontro do
GPKN 2021, que é a Rede Global de Parceiros para o Reino. Ali foi compartilhado alguns dados da igreja, né, do cenário da igreja nos dias de hoje, que diz o seguinte: as igrejas no mundo afora têm cerca de 2,3 bilhões de membros. 2,3 bilhões de membros. Presença em todos os países, culto em 2.000 línguas e dialetos. 7 milhões de igrejas locais com a média de 100 participantes. 1 milhão de igrejas em crescimento. Olha que fantástico. Mas o que eu quero chamar a atenção são para esses dados. 4 milhões de igrejas estagnadas, paradas. E 2 milhões de igrejas em declínio. A pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite: aonde nós queremos nos encaixar? Aonde nós queremos nos encaixar? No 1 milhão de igrejas em crescimento? Nas 4 milhões que estão estagnadas? Ou nos 2 milhões que estão em declínio? A escolha é nossa, a decisão é nossa. Somos nós que precisamos tomar a atitude. Deus quer nos usar, meus irmãos. Deus nos dá a condição. Deus não vai nos abandonar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje. Deus não vai nos abandonar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua igreja. Deus Santo, nós estamos diante da Tua Palavra. A história que o Senhor deixa para nós, do Teu povo. Exemplos, Senhor Deus, para que possamos meditar nesse tempo agora que estamos vivendo. Josué e o povo estavam diante de um grande desafio: atravessar o Jordão, tomar posse da promessa que o Senhor havia deixado para eles. Mas, Senhor, havia orientações. Havia a parte do povo de Deus naquele momento que precisava ser feita. Assim como eles precisavam, foram impulsionados, desafiados, Senhor Deus, a serem fortes, corajosos, destemidos, Pai querido. Foram desafiados a ter uma vida de santidade, para que houvesse um mover Teu. Assim o Senhor quer de nós. Que possamos, Pai querido, sair da zona de conforto. Que possamos, Pai querido, ser ousados em Ti. Que possamos, Pai querido, ser destemidos no Senhor, corajosos em Ti, mas precisamos ter uma vida santa na Tua presença. Precisamos, sim, Pai querido, nos posicionar. Não é mais tempo de viver na inércia, Pai. Não podemos nos conformar com aquilo que temos, mas precisamos ser corajosos, avançar, tomar a atitude. Precisamos caminhar, porque o general dos generais está à frente, Pai, da Tua igreja, do Teu povo. Cuida dessa igreja, Pai. Cuida da Tua igreja espalhada pela face da terra. Dê ousadia à Tua igreja, Pai. Porque muitos que estão em torno de nós precisam conhecer esse Deus que nós conhecemos. Esse Deus que transformou as nossas vidas. Senhor, nos desperta. Seja conosco. Nós confiamos em Ti. Usa essa igreja, Pai querido, abençoa essa igreja, a liderança dessa igreja, os planos, os projetos dessa igreja. É o Teu povo que aqui está e não foi colocado aqui à toa. Eu tenho a plena convicção, Pai, que grandes coisas o Senhor pode fazer através deles aqui nesse lugar. Mas eles precisam marchar, precisam crer. Precisam crer. E eu creio que esse povo crê, Pai. Eu creio que essa igreja crê no chamado que o Senhor tem para cada um aqui.
Eu faço essa oração, Pai, grato por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse agora é um momento importante para nós. O momento da igreja do Senhor. O momento de relembrar o sacrifício que Deus fez, que Jesus fez na cruz. Sacrifício esse que nos permite hoje sermos gratos e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Adorar o nome do Senhor. Adorar a Ele, sermos confiantes, crer que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e voltará para levar a sua noiva, para buscar a sua noiva, a noiva que foi comprada com preço de sangue, com sacrifício na cruz. Esse é o momento que nós vamos estar aqui compartilhando, momento especial da Igreja do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que já está aí com os elementos na mão, que já pegou seus elementos, se você está em condições e não pegou, certamente ali atrás está disponível. Você que faz parte de uma igreja evangélica, se nos visita, faz parte de uma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, é batizado, está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, nós convidamos a fazer parte desse momento. Mas esse momento é um momento também de reflexão. É um momento que talvez o inimigo das nossas almas queira que você não participe desse momento. E eu quero dizer para você, é um momento para você parar, orar ao Senhor, refletir na sua vida. Se tem alguma coisa de errado, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Coloque diante de Deus, peça perdão. A palavra de Deus diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então não deixe que o diabo te coloque em condições de você estar isento de participar desse momento da igreja. É um momento da igreja do Senhor, um momento de comunhão, um momento significativo. É uma orientação do Senhor para nós participarmos desse momento. Quero pedir a você que se coloque de pé. Quero, nesse momento, orar, apresentando ao Senhor os elementos que está conosco. E eu quero dizer para você que o pão, o suco da uva que está na sua mão, ele não vai mudar. Ele não passa por nenhum tipo de transformação. A ceia para nós é uma ordenança do Senhor. O pão não tem poder, o pão e o suco não tem poder de transformar, de conceder bênção. Você, por participar desse momento, você não vai ser curado por alguma coisa, algum problema, não. Mas é um memorial. O texto da palavra do Senhor é muito claro nesse sentido, não dá espaço para isso. Não, é um memorial, é um momento de memorial, de lembrar da morte, do sacrifício do Senhor Jesus. Então o pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesse momento especial da tua igreja, num momento memorável da tua igreja, num momento significativo do teu povo que lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Momento esse pedido pelo Senhor,
junto aos discípulos. Pai, nós aqui queremos dizer ao Senhor, estamos firmes no propósito para o qual o Senhor nos chamou, nos levantou. Nós confiamos, Pai, continuamos confiantes em Ti. E crendo, Pai querido, que o Senhor vai voltar. Crendo que o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva. E queremos aqui nessa noite, Pai, dizer ao Senhor que ansiamos por esse momento, Pai querido. Nós esperamos por essa hora em que o Senhor voltará de maneira gloriosa, Senhor Deus, para buscar o Teu povo. Então, Pai querido, a cada dia nos visite, nos dê força, Senhor, para permanecermos firmes nesse propósito, não esquecendo nunca que o Senhor morreu na cruz por amor a cada um de nós. Porque o Senhor nos amou primeiro e por isso Te amamos, Pai, assim diz a Tua palavra. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado por esse sacrifício, obrigado, Pai, pelo Teu corpo que foi sacrificado, martirizado naquela cruz. Teu corpo, Pai querido, que foi dilacerado naquela cruz. Obrigado, Pai, pelo sangue que foi vertido e que nos purifica de todos os nossos pecados. Toma nossas vidas em Tuas mãos e continue a ser a nossa força, o nosso socorro bem presente. Continue falando ao coração da Tua igreja. Nós fazemos essa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o texto da palavra do Senhor começa dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você pode tomar o pão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Coma o nosso pão. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. A
A Ti damos graças, Senhor Deus, porque é assim que diz a Tua palavra. Damos graças ao Senhor, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz. Louvado seja o Teu nome. Paulo ainda, falando à igreja, ele diz, a partir do versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança pelo meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Abra o cálice. De igual forma, meu irmão, porque é assim que diz a palavra, erga o cálice e diga graças a Deus, meu irmão, mas faça isso com intensidade. Graças a Deus, porque Ele nos permite participar desse momento. Graças ao Senhor. Tomamos o cálice. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, esse é um momento especial, como nós já falamos. A tua igreja aqui reunida, unida no teu nome, para lembrar, Senhor Deus, de tudo que o Senhor fez. Para lembrar, Pai querido, que precisamos continuar perseverantes e avançando. Mas continue a se manifestar no nosso meio, continue a se mostrar vivo no nosso meio, Pai querido. Não deixe que teu povo venha enfraquecer, mas que possamos estar sempre dando graças a Ti, Pai querido, porque o Senhor tem sido Deus em nossas vidas, porque o Senhor tem sido o nosso provedor, porque o Senhor tem sido um Deus grande, soberano sobre as nossas vidas, e eu creio, e nós cremos como a Tua igreja, que o Senhor voltará em grande glória. E aqui estaremos prontos, Senhor Deus, preparados, Senhor Deus, para seguir em frente a Ti e num espaço, num local maravilhoso, onde não haverá mais sofrimento, mais dor, nem ranger de dente. Haverá somente gozo eterno, alegria, paz no Senhor. A Tua igreja, Pai, confia em Ti e declara isso ao Senhor nessa noite. Pai, nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ministério de louvor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
só coração no Senhor. E por mais que as trevas se livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Aleluia, glória ao Senhor. Bons tempos quando podíamos cantar essa canção de mãos dadas, né? E erguermos as mãos uns dos outros. Mas vai voltar esse tempo para a glória do Senhor, amém? Igreja preparada para a vinda do Senhor. Estamos terminando o culto dessa noite. Vamos receber a bênção do Senhor. Que você esteja vivendo uma semana de paz, uma semana de discernimento, uma semana de bênçãos e de vitória. Que você possa estar conosco terça-feira na nossa sala virtual de oração. Quarta-feira, templo aberto, para a ministração da palavra, louvor ao Senhor. Venha celebrar. Você que nos visita nessa noite, um prazer enorme ter você aqui. Senhor te abençoe e te guarde. Pastor, bênção do Senhor sobre nós. Amém. Senhor, mais uma vez falamos contigo e colocamos essa semana diante de ti, pedindo a ti a tua proteção, o teu cuidado, pedindo que tu nos guarde, nos livres de todo mal, nos dê força, nos dê coragem para seguir em frente. E agora, Pai, que o amor de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do teu Santo Espírito seja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Aqueles que creem, digam amém. Vai em paz, meu irmão, em nome de Jesus. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas